Júnior. É um artigo que fala sobre a significância de vacúolos grandes no espermatozoide e as implicações para a ICSI. Ele fez esse artigo com esses outros autores, e o professor Franco Júnior trabalhou de 84 a 85 na Universidade da Califórnia, em Irvine, e se tornou, um ano depois, diretor do Centro de Reprodução Humana, professor Franco Júnior, em Ribeirão Preto, Brasil. Como a doutora Cláudia falou, ele tem uma experiência muito grande, esse artigo é pioneiro e teve muito impacto no mundo científico. Sabe-se que a fertilização in vitro e a ICSI está associada a um risco aumentado, embora relativamente baixo, de defeitos congênitos, anomalias genéticas e epigenéticas em crianças. Até a data, não está claro se o procedimento ICSI ou se a infertilidade subjacente é responsável por esses defeitos. O risco de defeitos congênitos maiores e menores foi significativamente maior, com razão de chances em torno de 1,5, em crianças concebidas por FIV e ICSI do que as concebidas de forma natural. A prevalência de anomalias cromossômicas é significativamente maior em crianças concebidas por ICSI, em torno de 1,6%, do que nas concebidas de forma natural, 0,5%. Anormalidades epigenéticas, erros na metilação do DNA, têm sido associadas a alterações genéticas, como síndromes de Beckwith-Wiedemann e Angelman, além de outras, que são doenças raras, um pouco mais prevalentes em crianças concebidas por FIV ou ICSI. A reprodução humana bem-sucedida depende, em parte, da integridade do DNA do espermatozoide. Parece haver um limite de dano ao DNA, além do qual o desenvolvimento do embrião e o resultado subsequente da gravidez são prejudicados. Grandes vacúolos nucleares não podem ser detectados com ampliação regular de 200 a 400 vezes, que é usada durante uma ICSI de rotina. O MSOME é um exame de morfologia organelar dos espermatozoides móveis, que proporciona uma seleção da morfologia em alta magnificação. É o único método para detectar com precisão grandes vacúolos nos núcleos em espermatozoides humanos para ICSI. E o INSEE é a injeção de espermatozoide intracitoplasmático morfologicamente selecionado, ou seja, uma microinjeção de espermatozoide com formato nuclear normal. No entanto, com grandes vacúolos nucleares presentes, ainda que com formato nuclear normal, reduz-se as taxas de gravidez e aumenta-se aborto precoce. No entanto, o mecanismo subjacente ao motivo pelo qual grandes vacúolos nucleares prejudicam o desenvolvimento embrionário não está claro. Os objetivos desse estudo foi determinar a presença de danos no DNA de espermatozoide com grandes vacúolos nucleares selecionados por alta magnificação. Esses espermatozoides foram submetidos à análise de fragmentação do DNA. A presença de DNA de fita simples ou desnaturado também foi determinada por fluorescência com laranja de acridina. Amostras de sêmen fresco, uma por participante, de 30 pacientes em um grupo não selecionado de casais submetidos a tratamento de investigação de infertilidade no Centro de Reprodução do professor Franco Júnior, foram preparados em gradiente de concentração descontínua pela Isolate, a Irvine Scientific. O pellet final foi ressuspenso em 0,2 ml de fluido tubário humano modificado, da Irvine. Uma microgotícula foi então colocada em um prato de vidro estéril, sob óleo de parafina estéril. Os espermatozoides suspensos na microgotícula foram então colocados em platinas de microscópio com objetiva em lente de aumento 100, cobertos com uma gota de óleo de imersão.
Os espermatozoides foram magnificados com lente de microscópio invertida da Nikon japonesa com ótica de alta potência. Esse microscópio invertido eu entendi agora com a explicação da doutora Cláudia, porque realmente era difícil de entender no artigo, mas é uma forma bem criativa. A magnificação total calculada foi de 8.400 vezes. Como a doutora falou, hoje eles já estão fazendo mais de 15 mil vezes. Espermatozoide com o núcleo normal e com grandes vacúolos nucleares foram manipulados com micropipetas de vidro e colocadas em diferentes lâminas. Os espermatozoides foram espalhados em uma área pequena, marcada no verso das lâminas com uma caneta de vidro, para localizá-los ao microscópio. A definição de grandes vacúolos nucleares foi dada pela presença de um ou mais vacúolos, ocupando maior ou igual a 50% da área do núcleo do espermatozoide. Aqui tem uma imagem de espermatozoides com grandes vacúolos observadas em uma magnificação, na época do trabalho, de 8.400 vezes. Esses aqui são os vacúolos do núcleo dos espermatozoides. A fragmentação do DNA do espermatozoide foi medida com o ensaio túnel, usando desoxirribonucleotidiltransferase terminal, mediado por DUTP, que foi realizado usando um kit de detecção de morte celular in situ. O ensaio túnel, ou método túnel, identifica quebra em fitas de DNA únicas ou duplas por marcar terminações livres de 3-hidroxi em reação enzimática com DT. Lâminas com espermatozoides selecionados em núcleos normais ou grandes vacúolos nucleares foram secas ao ar, fixadas depois a 4 graus Celsius em solução de Carnot e permeabilizadas com outra solução. O microscópio fluorescente, então, estabeleceu as percentagens de células por campo coradas em azul e vermelho, expressas como Túnel positivo. As células azuis eram consideradas vermelhas e as células, eram consideradas normais, e as células em vermelho, ou rojo em espanhol, eram consideradas Túnel positivo ou alteradas. Os controles positivos túnel variaram entre 89% e 98% das células. O mesmo técnico, cego, para identificação do sujeito, realizou todos os exames. As lâminas com diferentes espermatozoides, com núcleos normais e grandes vacúolos nucleares, foram fixadas durante a noite a 4 graus Celsius em solução de Carnot, que é uma relação de metanol e ácido acético glacial a 3:1. Após a fixação, elas foram coradas com solução de coloração laranja acridina, que é uma solução de 4 ml de ácido cítrico, e 0,25 ml de fosfato de sódico. Espermatozoides com DNA de fitas únicas ou duplas foram identificados em microscópio de fluorescência magnificado em 400 vezes e depois em 1.000 vezes. Os espermatozoides com DNA de fita dupla eram verdes fluorescentes, que eram os normais, e aqueles com DNA desnaturado ou de fita única eram vermelhos ou rojos ou amarelos fluorescentes. O mesmo técnico, cego para a identidade do sujeito, realizou todos os procedimentos com laranja acridina. O tamanho da amostra foi calculado planejando comparação entre duas proporções, controle experimental. Nos espermatozoides da população masculina fértil, habitualmente, a fragmentação de DNA e o ensaio de laranja acridina apresentam valores anormais de menor de 30%. O tamanho da amostra desse estudo foi de 350 espermatozoides em cada grupo e que tem um poder de 80% de detectar um aumento de 10% com nível de significância de 0,05. Os dados foram analisados usando o INSAT versão 3.0 em um computador Apple e foi utilizado o teste exato de Fisher. Os resultados foram marcados em duas tabelas. Nessa tabela, nós vemos a relação entre a fragmentação de DNA e o número de espermatozoides que apresentaram grandes vacúolos ou que apresentaram núcleos normais. De todos esses espermatozoides com grandes vacúolos, que é um total de 382, 111 deles
apresentavam fragmentação, 111 apresentavam fragmentação de DNA, o que dá uma percentagem de 29,1%, que foi muito maior do que nos espermatozoides que apresentavam núcleos normais. De um total dos espermatozoides com núcleos normais de 410, 65 deles apresentavam fragmentação de DNA, com uma percentagem de 15,9%, o que mostrou um N muito significativo. Nessa segunda tabela de resultados, que relaciona ao fato de o DNA ser desnaturado ou ter uma fita única ou ser normal com dupla fita, e com o número de espermatozoides com vacúolos grandes ou com núcleos normais. De um total de 371 espermatozoides com vacúolos grandes, 252 eram anormais, com apenas uma fita, o que dava uma percentagem de 67,9%. Dos espermatozoides totais com núcleos normais, 354, 117 deles eram anormais, com uma percentagem de 33%, que também foi muito significante o relacionamento de um para o outro, de 68% contra 33%. A acurácia da morfologia de espermatozoide para ICSI depende do poder de resolução do sistema de magnificação óptica. A ICSI é realizada com objetiva de torno de 20 a 40, o que dá uma magnificação de até 400 vezes. Os espermatozoides morfologicamente normais, nessa ampliação, podem carregar várias anormalidades que só são detectadas em níveis muito mais elevados de magnificação. Espermatozoides com vacúolos nucleares podem não ser detectados em ICSI convencional. A microinjeção de espermatozoides com núcleos vacuolizados está associado a baixas taxas de implantação e gravidez e com aborto precoce. A vacuolização do núcleo parece refletir alguns defeitos cromossômicos ou de DNA subjacentes, mas não há dados que confirmem essa hipótese. Em bovinos, mesmo espermatozoides com múltiplos vacúolos nucleares defeituosos, quando eles conseguem acesso ao plasma, eles participam normalmente da fertilização e do desenvolvimento embrionário. A avaliação de dados do DNA por túnel foi introduzida para identificar uma população de espermatozoide em ejaculado que se acreditava ser apoptótica. A apoptose é anormalmente frequente nos espermatozoides de ejaculado de homens inférteis. Numerosos estudos com a técnica de túnel mostram que a fragmentação do DNA não é associada a fenômeno semelhante à apoptose. Revela, no entanto, uma maturação espermática defeituosa, provavelmente originada no momento do empacotamento da cromatina do DNA. Túnel é um método para detectar danos reais no DNA e fornece medição direta de quebras de DNA nos espermatozoides. É mais frequente que espermatozoides com grandes vacúolos nucleares apresentem clivagem do DNA genômico em fragmentos de DNA de baixo peso molecular e quebras de fita única em DNA de alto peso molecular. A coloração laranja de acridina é um método citoquímico que determina a integridade do DNA, permitindo diferenciar o DNA normal de fita dupla do DNA normal de fita simples. O aumento de DNA de fita única em espermatozoides de homens inférteis resulta em menos embriões adequados para transferência ou criopreservação. O alto nível de DNA desnaturado, em presença de grandes vacúolos nucleares, pode surgir de descondensação e desagregação das fibras da cromatina do núcleo do espermatozoide. O indesejável alto grau de descondensação de espermatozoide por interrupção de pontes de sulfeto, visto na fluorescência vermelha ou laranja acridina, pode resultar em condensação cromossômica assíncrona e levar a fragmentos citoplasmáticos no embrião.
A conclusão do estudo apoiou, então, uma associação entre espermatozoides com grandes vacúolos nucleares e dano ao DNA, o uso rotineiro de M-SOME, o exame de morfologia organelar do espermatozoide móvel e o uso rotineiro do INSE, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide morfologicamente selecionado. O efeito adverso da fragmentação do DNA ou desnaturação gera preocupação, especialmente sobre a possibilidade de transmissão iatrogênica de anomalias genéticas. Muitas gracias. Muy bien. ¿Podría dejarte compartir pantalla, Lilian? Eu vou descobrir como que faz aqui, só um minuto. Lá onde você colocou para compartilhar, você compartilha. No Zoom. Mas eu acho que eu posso também parar você, deixa eu ver. Eu agradeço. Acho que não. Miguel, acho que você consegue, filho. Por favor, parar o vídeo dela. Recording stopped. Parar o compartilhamento dela. Não consigo. Não? Me coloca de host. Habitualmente está arriba a un lado de un cuadro verde de dejar de compartir. Ok, aí vai. Já, tirei. Listo. Obrigada. Muy bien. Algunas preguntas que quisieran ustedes hacer, pueden levantar la mano y los puedo ver en la pantalla, a ver si... No veo todavía nadie que quiera preguntar. Podríamos empezar por preguntar a la doctora Claudia, ¿qué porcentaje de ICSI hacen en el centro y qué porcentaje de IMSI hacen en el centro de una manera gruesa? Es decir, más o menos de todos los ciclos que se hacen, ¿cuáles son de ICSI y cuáles son de IMSI? Más o menos en porcentajes. Olá, doutora. Você pergunta na nossa clínica? Sí, en la clínica de ustedes. 100% de IMSS. 6% de IMSI? Sim. 100%. 100%. Fazemos para todos os pacientes. Para todos. Todos. A única que não fazemos é quando tem biópsia, porque o IMSS precisa ser feito com espermatozoide móvel. Se eu olhar o espermatozoide que está imóvel, eu não consigo ver se tem realmente vacúolo, porque depende, ele tem que rodar para eu ver a posição dele e o vacúolo. Se está parado, eu não vou ter a ideia correta. Então, para casos de biópsia com espermatozoides imóveis, não fazemos. Mas do restante, para todos os pacientes. Por quê? A ideia, a conduta da clínica é que, se nós podemos injetar um espermatozoide que tem menos chance de ter um defeito de DNA, por que injetarei outro? Se no futuro está começando agora mais recente ser demonstrado que isso pode ser um defeito epigenético também. Então, a questão de não injetar um espermatozoide selecionado em alta magnificação poderia ser a dificuldade de selecionar. Mas o treinamento faz com que seja uma rotina simples na clínica.
eu preciso... É verdade que eu tenho um microscópio só para isso. E uma clínica que tem um microscópio único, isso pode atrasar um pouco a rotina do laboratório. Mas, no caso, nós temos um microscópio só para fazer a seleção. Enquanto outras injetam, tem outras fazendo a seleção. Ahora, últimamente ha habido mucha propaganda de selección de espermatozoides con inteligencia artificial. ¿Qué piensa de esto, Claudia? Eu vi alguns trabalhos sobre o CID também, né, a seleção com software, né, e que consegue ver e dar uma classificação, né, desses espermatozoides. Eu não sei te dizer qual é a correlação que está em relação à inteligência artificial e à presença de vacúolos. Eu tenho visto a inteligência artificial selecionando espermatozoides como se fosse o ICSI, mas não de índice. Então, em relação ao ICSI, eu acredito que a inteligência artificial sempre tem espaço, é o futuro. Mas em relação ao índice, eu sei dizer pouco em relação à inteligência selecionar espermatozoides sem vacúolos. Sim. Acredito que Probablemente, es decir, aquí lo que falta es proporcionar datos a la inteligencia artificial. Es decir, no le podemos dar datos de algo que se observa con menos aumento y pedirle que nos seleccione mejor sin ver bien. Pero si podemos seleccionar imágenes de espermatozoides a mayor aumento de Mosomi, a mayor aumento de Mosomi y clasificar distintos grados de vacuolas, probablemente en un futuro la inteligencia artificial que la vayamos alimentando con datos de estos, se inyectaron estos dieron este resultado y estos dieron este otro resultado, la inteligencia artificial en un futuro podría, pero sí requeriría que le proporcionáramos imágenes buenas, de gran aumento. Sim, eu acredito que a inteligência artificial tem muito espaço, está tendo espaço com o ICSI, né? Mas ainda tem que ter avanços. A inteligência artificial, o erro parece pequeno, né? Então, o que mais me preocupa na inteligência artificial é que se você põe um programa com algum erro, você está errando para tudo. Mas eu acredito que isso a tendência é cada vez mais acerto. E para o MISOME, para a alta magnificação, eu ainda não vi trabalho. Se você souber, eu gostaria de ler. Sí, han salido trabajos de automatización de todo el laboratorio, ya de que hacen todo con automatizado. Salió un trabajo de que compraron un equipo muy caro con todo automatizado, en donde nada más se ponían los óvulos que se extraían y los espermatozoides, y todo se hacía automatizado, y que lo habían instalado, el primer equipo de esto lo habían instalado en Nueva York, salió por allí en algún artículo reciente, pero luego genera esto de que les va a quitar el trabajo a los biólogos y todo se automatiza. Yo creo que se podría simplificar mucho
o utilizar las herramientas. Es como pensar que el usar computadoras va a hacer que desaparezcan los que antes manejaban máquinas de escribir. Yo creo que el que usa computadoras ahora pues le va encontrando muchísimas ventajas al uso de las computadoras, y si sabía antes escribir rápido en una máquina de escribir, pues le va a funcionar también mucho mejor en la computadora, por supuesto. ¿Qué tanto tiempo le toma hacer Mosoma e IMSI general? Então, a injeção é mais rápida, porque o que demora um pouco mais é eu selecionar esses espermatozoides. Essa seleção eu estou fazendo separado dos óvulos. Os óvulos estão na incubadora. Esse tempo depende do paciente. Se é um fator masculino severo, eu tenho mais dificuldade para encontrar um espermatozoide sem vacúolo. Esse tempo, hoje, a grande maioria dos pacientes nossos, eu demoro 10 minutos para selecionar. Agora, quando é um paciente realmente que não tem, é difícil selecionar o que não tem. E eu tenho que fazer uma classificação de qual é o vacúolo menos pior. Aí eu posso demorar até 1 hora para selecionar, dependendo do número de óvulos, se for muito óvulos. Mas é uma questão de prática. Agora, injeção é mais rápido. No momento que esses espermatozoides já estão selecionados, eu coloco os óvulos, já pego e já injeto. É 1 minuto cada óvulo. Sí, es decir, lo que toma tiempo es la evaluación a alta magnificación, y ya después el ICSI se hace igual, es decir, Até mais rápido então. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran? Aprovechemos tanto a la doctora Lilian como a la doctora Claudia de esto, de cómo se ha ido modificando las posibilidades de detectar daño de ADN y correlacionar esto con la presencia de vacuolas. A mí se me hace muy interesante, y correlacionar esto con la fragmentación del ADN se me hace muy interesante. ¿Algunas dudas que tengan al respecto? ¿Algo que quisieran preguntar? Doutora Cláudia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na clínica de vocês, desde que vocês começaram a fazer IMSI, vocês têm essas percentagens de crianças nascidas com alguma doença genética ou epigenética em relação à ICSI do passado, em relação, enfim, vocês têm esse levantamento? Nós tivemos o levantamento das pacientes. A gente tinha um programa em que a pediatra e psicóloga analisava as crianças depois, com uma certa idade, mas do ICSI, e nós paramos com isso. Então, eu não tenho dado em relação às pacientes de IMSI, depois das crianças maiores, eu não tenho. Mas em relação a dados estruturais, a gente viu nessa meta-análise que não são os nossos dados, inclui dados de outros lugares também, entendeu? Para mostrar, mas mostra esses defeitos maiores, aumento de defeitos estruturais com o ICSI do que IMSI. Eu não sei se eu estou bem certa, eu vi um trabalho do Dr. Franco Júlio em relação a isso, acho que era da época da ICSI, que falava sobre incidência, talvez incidência de autismo em meninos. Eu não sei se a senhora tem algum da época da ICSI ainda. Não, em relação ao IMSI eu não tenho sobre o autismo. O autismo hoje é muito se falado, né? Parece que a incidência está aumentando, né?
no geral, não só na população de reprodução, né? E isso estou falando meio de leigo, assim, porque a gente até está fazendo um teste lá no nosso laboratório, né, para o autismo não, para o AME, desculpa, estou confundindo. Mas eu não tenho esse dado das nossas pacientes em relação ao autismo, infelizmente eu não tenho. E eu queria te dar os parabéns, eu achei muito clara a sua apresentação, ficou bem clara para mim, eu gostei do trabalho apresentado. Parabéns. Obrigada, o trabalho ajudou muito. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta por acá? Es decir, los trabajos que están mostrando aumento de problemas no cromosómicos, sino más bien genéticos en productos de padres de edad mayor y todo este espectro de autismo y de esquizofrenia y de enfermedad bipolar son en padres de edad mayor. Y una cosa interesante es que los padres de arriba de 40 años, casados con esposas de alrededor de 40 años, presentan esta incidencia elevada de este tipo de problemas en los recién nacidos. Y que si están casados en segundas nupcias con mujeres más jóvenes, los efectos no se observan. Y que estos efectos se empiezan a observar después de los 50 años. Es decir, se le ha dado mucha importancia a la edad materna para defectos cromosómicos y se había estudiado poco el efecto de la edad en los hombres. Actualmente cada vez hay más trabajos que hombres casados con mujeres de edades similares arriba de los 40 años, estos problemas aumentan significativamente, pero que estos efectos no se observan hasta los 50 años si están casados con mujeres mucho más jóvenes, lo cual sugiere que el óvulo tiene capacidad de corregir algunos defectos de los espermatozoides, como bien lo sabemos y como se ha visto, es decir, en reproducción asistida vemos que si la mujer es muy joven, lo vemos en ovodonación, en donde óvulos de mujeres jóvenes pueden en un momento dado corregir defectos que vienen en los espermatozoides de esposos de parejas que no tienen la capacidad, que ya están en insuficiencia ovárica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los veo muy callados. Los veo muy callados. Ahorita en su centro, Claudia, ¿cuál es la indicación de assisted hatching? Assisted hatching, a indicação quando nós temos falha de implantação, mais que 2 falhas de implantação, quando nós temos a zona pelúcida um pouco mais espessa, e zona pelúcida espessa pós-descongelamento. Y utilizan para el ICSI, volviendo al ICSI, es decir, el hatching es ya en embriones, es decir, óvulos fecundados, pero volviendo al ICSI, ¿utilizan láser ICSI? Não, o que nós utilizamos quando temos laser ICSI, utilizamos não na hora que vai fazer o ICSI, porque existe essa metodologia de você abrir para poder, abrir com laser para poder passar. Ir creando un canal para nada más llegar hasta la membrana y entrar más suavemente. Não fazemos isso. O que nós fazemos com o laser utilizar para casos de biópsia, quando nós temos espermatozoides imóveis, nós damos o laser na cauda, e se ele enrola,
é maior porcentagem de espermatozoide vivo. Então, isso a gente faz nos casos de biópsias que são bem complicados, que tem uma quantidade mínima de espermatozoide e todos imóveis. Porque não conseguimos fazer, pentoxifilina não resolve, é muito pouca concentração de espermatozoides. Então, temos que fazer uma técnica em cada... Eu tenho 10, 15 espermatozoides apenas para trabalhar. Então, eu uso essa técnica de enrolar, e já fizemos algumas vezes e conseguimos a fertilização. Os dados mostram que essa reação da cauda com laser são espermatozoides com maior com probabilidade de estar vivos, né? Mostra uma grande diferença nisso. Então, para isso eu uso laser. Doutora Cláudia, qual a taxa de sucesso de tratamentos de vocês, em média? Essa é uma pergunta que não tem como responder, porque não existe uma taxa em média. Discutir resultados são vários pontos. Primeiro, idade da paciente, fundamental. Segundo, momento, quantidade de óvulo coletado, quantidade de blastocisto que se consegue. Então, não tem como te falar, é muito individualizada essa taxa. Eu não posso te falar, mas no geral, né, na nossa clínica, no geral, né, a idade da paciente é o fator mais marcante, e a taxa cai muito, né, muito mesmo, acima dos 40 anos, né, para uma taxa de gravidez de 5 a 10%, né, até 45 anos, 2%, 1%. Enquanto que uma paciente jovem, a taxa de gravidez, independente de todos esses outros fatores que eu falei, tá? Porcentagem, número de óvulos, formação de blastocisto, dia 3, dia 5, independente disso tudo, é em torno de 30% de nascidos vivos. No geral, nascidos vivos, 20%, eu acho, mundialmente, uns 20%. Se quiser um pouco mais boazinha, 25%. De cada uma paciente que entra na clínica, de cada 4, uma tem que sair com neném. Isso no geral. Uma paciente de 30 anos é completamente diferente de uma paciente de 40 anos, de uma de 45. Eu não posso falar essa taxa para uma paciente de 45 anos. E muito menos falar 2%, 5%, 10% para uma paciente de 30 anos. Então, no geral, a gente vê na Europa em torno de 25% de nascidos vivos. Doctora Mireya Gutiérrez, tenía una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su clase, doctoras. Bueno, tal vez es un caso un poco hipotético de en qué pacientes más podríamos ofrecer el IMSI. Tal vez me preguntaba si ustedes lo sugerirían en una pareja que ya tuviera un ciclo de ICSI previo y que no haya tenido una evolución favorable de sus embriones, que tal vez se transfiere y no se embaraza y ya no tiene más embriones, pero que tenemos una buena reserva ovárica y una edad de la madre joven, que teóricamente son panoramas en los que esperas un buen resultado.
en esos pacientes podríamos sugerir realizar un IMSI en un ciclo posterior. O IMSI e o ICSI, ele está relacionado, como mostra as meta-análises, né? Tem meta-análise que fala que aumenta a gravidez e meta-análise que fala que diminui aborto, né? Nós acreditamos que o IMSI está mais em relação a ter uma criança saudável do que aumentar a gravidez. Eu não faço IMSI para aumentar a gravidez. Agora, essa paciente que fez ICSI, e se é um fator masculino, com certeza o IMSI poderia ser mais uma tecnologia para ajudá-la, porque talvez o fator masculino estaria afetando essa qualidade de desenvolvimento de embrião. Então, só pela idade da mulher, não, o sêmen é o mais importante aí, né? O IMSI é indicado para fator masculino severo. O IMSI é indicado para falha de implantação, por falha de implantação e por também por a esterilidade sem caso aparente. A gente não sabe, não tem nenhum fator, idade da mulher, nenhum fator masculino, nada. Esterilidade sem caso aparente, o IMSI poderia ser uma tecnologia para melhorar isso. Mas os dados mostram, o que a gente mostra, que para falha de implantação o IMSI melhorou comparado, isso é o trabalho nosso que eu mostrei, falha de implantação, mais que 2 falhas de implantação, com o ICSI, a gente conseguiu melhorar com o IMSI. E esterilidade sem causa aparente, eu não tenho esses dados, mas eu penso que pode ser. E fator masculino, sem dúvida, principalmente nos casos em que a gente não tem pouco espermatozoide sem vacúolo. Te respondi? Sí, muchas gracias. Una de las aplicaciones que el doctor Bartov pensó que podría funcionar con el mosome era distinguir espermatozoides con el cromosoma X o espermatozoides con el cromosoma Y. Es decir, pensar que los espermatozoides que son Y serían un poco más pequeños y sé que algún tiempo anduvo trabajando en eso para tratar de seleccionar el espermatozoide para tener el sexo del embrión que se necesitara sin necesidad de hacer un PGT. ¿Ustedes han notado alguna diferencia? Esse é o sonho de todo embriologista. É o meu sonho. Selecionar, olhando o espermatozoide, eu mostrei que deu mais meninas, mas selecionando espermatozoides, deu mais meninas, selecionando espermatozoides sem vacúolos, né? Yo platiqué con el doctor Bartov y me dijo, ese sería mi sueño poder hacerlo, pero no lo he podido hacer, no lo he podido hacer. Dije, a lo mejor ya Claudia ya lo puede hacer, ya lleva mucho tiempo en esto. A verdade é que nós selecionamos, sim, o que eu vejo assim, injeção, aquelas pacientes que a gente teve todos os espermatozoides sem vacúolos, como foi, e aquelas pacientes que nós tivemos todos com vacúolos. É muito pouco o número de pacientes que tem 100%, que tem 100% de espermatozoides com largo vacúolos. Essas pacientes foram muito poucas, e eu quis ver os nascidos e sexo, mas é muito pouco, é um N muito pequeno para dar essa resposta. Mas é meu sonho poder olhar um vacúolo ou medir, como o Bartov quer, o tamanho do espermatozoide e ver se a gente pode selecionar. É o sonho. Una de las ventajas que tiene el mosome, es decir, es no solamente observarlos
en tiempo real, sino ver la movilidad, cómo se contraen, ver esas características. ¿Hay algunas otras características que les llame la atención de cómo se va contrayendo la cabeza cuando van moviéndose, cuando tienen esa motilidad progresiva? Algunas cosas que noten diferentes, pero a mayor aumento. Boa pergunta. Eu vejo muito eles andarem de uma forma diferente. Mas nunca, vou começar a reparar e vou estudar esse movimento em relação ao local do vacúolo, tamanho do vacúolo. Não sei. Uma excelente pergunta, não sei, não reparei, mas uma excelente pergunta para se avaliar. Me parece muy bien, qué bueno. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, tanto para la doctora Claudia como para la doctora Lilia? Yo creo que tenemos que saber cada vez más del laboratorio. A veces los clínicos no sabemos mucho de todo lo que hacen en el laboratorio y que contribuye a muy buenos resultados. Obviamente que hacer Mosome es algo que consume tiempo, que consume trabajo, que hay planillas para ver la forma de la cabeza, hay planillas para ver el tamaño del cuello, hay planillas para ver bolas, hay muchísimas cosas que poco a poco se están mejorando y obviamente que probablemente si se hace general, mucha gente dice, bueno, no hay diferencia con ICSI tradicional, pero hay muchos casos de ICSI que no funcionan tan bien por la calidad de los espermatozoides, y poder seleccionar mejor los espermatozoides es una de las grandes ventajas. Es una de las grandes ventajas y modifica mucho el pronóstico. Cada vez tenemos casos más difíciles y llegan muestras, sobre todo de testículo, llegan muestras muy malas, ¿no? Sim, eu concordo com o senhor. E eu acredito que o que é muito bom trabalhar é que o espermatozoide é um N muito grande, né? Então, tudo que a gente pode ter de dados, a gente tem realmente um N grande. Diferente de óvulo, né? Então, se eu tiver que fazer uma pesquisa, mesmo com uma inteligência artificial, né, no futuro, ou com time-lapse, ou alguma coisa que consiga ver a imagem, é uma célula que a gente tem fácil, né? É uma célula que a gente vai conseguir fazer, consegue fazer muitos experimentos e muito de tamanha importância quanto ao óvulo, né? Ahora, estos microscopios que tienen muchísima mayor posibilidad de aumento, ¿les han dado también algo de valor en estudiar los óvulos? Es decir, de ver la birrefringencia de la zona pelúcida, de ver algunos organelos en los óvulos que les hagan seleccionar mejor los óvulos, no solamente los espermatozoides. Tem bastante trabalho com a inteligência artificial na parte hoje de dismorfismo, né? Selecionar e ver também qual é o haploide, qual é o embrião que saiu haploide, dependendo do dismorfismo do óvulo. Mas, falando sobre birrefringência, nós temos algumas publicações de espermatozoide com birrefringência, e eu não pus aqui, mas nós temos também trabalho em que eu tentei ver se existe a correlação da birrefringência com o vacúolo. E eu não consegui ver, porque eu selecionei os espermatozoides com vacúolos e colocava no microscópio de birrefringência, para ver se eu conseguia alguma correlação. Porque a birrefringência, a gente conseguiu correlação na época com o DNA também, fragmentação. Então, eu quis ver essa correlação, mas eu não consegui correlação nenhuma do que eu estudei em relação à birrefringência. Agora, em relação à birrefringência de óvulo, nós também já fizemos alguns trabalhos, principalmente em termos de maturação, birrefringência da zona pelúcida, e também estudos do fuso meiótico, né?
em relação ao fuso e à fertilização, mesmo aqueles apresentando fuso, diferentes tipos de fuso, horários de liberação do corpúsculo. Alguns trabalhos assim a gente fez, sim, eu acho que sempre é muito bom, mas o óvulo é muito complicado porque é um N muito pequeno e a gente não pode ficar trabalhando muito com ele fora, né, da incubadora, que prejudica, né, então o óvulo sempre vai ser mais complicado de trabalhar, as mulheres são... os gametas, o gameta feminino, sem dúvida, ele comanda muito forte, mas é muito difícil da gente poder dar uma opinião. É certo que, como eu falei, 70% deles, de qualquer estímulo, tem dismorfismo, então a gente resta trabalhar com 30. Se 10 já é pouco, 3 é muito pouco. Né, 30% desses para ver alguma. Então, aquele N no final... no final de tudo, né, dos experimentos, lá no fim é muito pequeno para se tomar alguma conclusão. E os espermatozoides não. Mas eu concordo com o senhor, sim, o laboratório tem muita pesquisa, e a inteligência artificial, sem dúvida, vai vir com muita força nesse aspecto, tanto de óvulo, muito com óvulos, já tenho visto muito trabalho disso, eu acho que esse ano vai ter muito trabalho sobre isso nos congressos, e a partir de espermatozoide eu ainda não vi muita coisa, mas acredito que é um futuro, sim. Muito obrigado. Sabemos perfectamente bien que la morfología de los espermatozoides solamente la podemos estudiar con tinción en los estudios iniciales, pero ya en el momento del procedimiento de hacer un ICSI, el uso ya la morfología no puede ser evaluada, podemos ver motilidad, podemos ver características grandes, pero no lo que en un momento dado se puede hacer con Mosome. El poder observar en tiempo real y ver organelos, incluso vacuolas en los espermatozoides, no cabe duda de que ha sido un gran avance. Probablemente debe de encontrarse bien las indicaciones, pero poco a poco se ha ido demostrando que viendo mejor, pues los resultados tienen que ser mejores. Esto es como disparar con mira telescópica y disparar sin mira telescópica, es decir, entre más aumento se tenga, mayor probabilidades de acertar se tendrán. Yo pienso que ha sido muy útil de gente que tiene experiencia en esto, que tiene muchos años de experiencia en esto, haber tenido la oportunidad de tenerla. Ya veo que se nos acerca ya el tiempo y yo les agradezco mucho tanto a la doctora Claudia, a la doctora Lilian, realmente su participación, y a todos ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias. Muy obrigado, Claudia. Parabéns. Saludos al doctor Franco. Sim, vou falar, muito obrigada. Boa noite a todos. Aqui é noite, né? Muy buenas noches. Boa noite. Buenas noches. Boa noite, Obrigada. Parabéns, foi ótimo, doutora. Hasta luego, Marina. Tchau. Até mais. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Lilian.